E aí, gente, como é que vocês estão, beleza? É, Vamos aqui resolver mais uma questão. Estamos aqui atendendo aos pedidos dos alunos que fizeram, os alunos do nosso curso, né, que fizeram a segunda fase do ABMEP. E já fizemos uma primeira questão, aquela que tinha uma lata inclinada, né? E agora nós vamos fazer essa que também foi uma das mais pedidas para os alunos, pelos alunos que fizeram a prova, tá? Aqui a figura dá o texto. O texto é autoexplicativo, mas vamos repetir ele aqui só para a gente se situar dentro da figura. Quer dizer, na verdade a figura é autoexplicativa, né? Mas vamos ler o texto aqui só para a gente se situar sobre o que está acontecendo. E a questão diz que na figura as circunferências de raio Azinho e Bzinho, né? Aqui, centradas em O e O'linha, ok, são tangentes aos lados do ângulo, né? Que é um ângulo, então aqui são os lados do ângulo. Elas são tangentes em S e T e S' e T'. Deixa eu ver aqui, o S' e o T', eles não saíram na hora que eu cortei a figura, mas a gente coloca eles aqui de novo, ó. Então, pronto. Legal. Agora sim, são tangentes aos lados do ângulo em S e T e S' e T', respectivamente. Ok. Elas também, ou seja, as circunferências também tangenciam os lados AB e AC de um triângulo ABC em que A pertence a TT', ok? E BC está contido em SS', ok? Esse triângulo ABC tem a altura H relativa à base BC. Na letra E, ele pede o perímetro, né, do triângulo ABC, sabendo que o SS' mede 10, né? Esse comprimento aqui mede 10. Então, vamos resolver aqui a figura. Aliás, vamos resolver aqui a questão. Vou colocar um pouco mais para baixo aqui. Mas antes de começar a resolver, eu vou mostrar o que a gente precisa para resolver essa questão, tá? Existe um resultado da geometria plana clássica que diz que quando eu tenho duas tangentes de origem comum a uma circunferência, então tem aqui uma reta tangente e outra reta tangente, tá? Essas duas retas tangentes têm origem comum, então elas saem do mesmo lugar e tangenciam a circunferência em pontos distintos. O resultado clássico da geometria plana é que o comprimento, a distância, né, do ponto de tangência até o ponto, a origem comum das semirretas tangentes é igual, tá? Ou seja, essa linha aqui ela tem o mesmo comprimento dessa linha aqui. O motivo para que isso seja verdade é a congruência de triângulos, tá? Então a gente vem do centro aqui e conecta o raio no ponto de tangência, aqui também. Consequentemente, a gente ganha aqui um ângulo de 90, isso é outra propriedade também da geometria plana clássica, né? E a gente fecha aqui dois triângulos, tá? E aí, esses são triângulos retângulos. Esses dois triângulos, eles são congruentes. Aqui, esse lado é igual a esse, porque são raios do círculo, né? Você tem o ângulo de 90 graus aqui, especificamente. Isso é importante. E esse lado aqui é comum aos dois triângulos. Então, você tem um caso especial aqui de congruência de triângulo retângulo, tá?
Então, esses dois triângulos são iguais, consequentemente, esse cateto aqui e esse cateto também tem que ser iguais. A gente poderia provar também pelo seguinte fato. Essa linha aqui marca um ponto que é equidistante dos dois lados do ângulo, tá? Então, então, consequentemente, todos os outros pontos aqui também serão. Isso faz com que essa linha seja bissetriz, então esses dois ângulos aqui são iguais, tá? E aí você consegue dois ângulos iguais aqui. Então, esses triângulos são no mínimo semelhantes, né? Mas como eles têm um lado equivalente igual, então eles são semelhantes na razão de 1 para 1, então eles são congruentes. Tá? Então, a gente vai usar esse resultado para resolver a questão, tá? Ou seja, a gente vai usar esse resultado para calcular o perímetro do triângulo ABC, sabendo que o S' é 10. Qual o resultado? Que é a distância da origem comum das duas tangentes a um círculo mede a mesma coisa. Então, essa linha daqui a aqui é igual a essa linha daqui a aqui. A gente vai usar isso muitas vezes nesse problema. Então, primeiro, o fato que eu tenho é que esse segmento aqui, que vai de S até S', mede 10 centímetros, né? Tá. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou dividir esse 10 centímetros aqui na altura desse ponto B, porque esse ponto B é um ponto externo à circunferência, da onde saem duas tangentes. Então, eu sei que esse pedaço e esse pedaço são iguais. Tá? Eu não sei quanto medem, mas eu sei que se um deles mede x, o outro mede x também. Então, esse pedaço aqui, que eu vou botar em laranja, mede x. Então, aqui mede x e aqui também mede x. Do mesmo jeito, do outro lado, eu vou fazer uma divisão aqui, porque o C também é um ponto externo à circunferência, tá? Da onde saem duas tangentes. Então, eu tenho certeza que esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. Esses dois segmentos têm a mesma medida. Eu não sei quanto mede, eu vou chamar de y, então. Mas eu sei, então, que aqui mede y e aqui mede y. O que sobrou para o segmento BC foi a diferença de 10 para x e y, ou seja, o que sobrou aqui foi 10 menos x menos y. Então, BC mede isso, né? 10 menos x menos y. Bom, se eu querer calcular o perímetro do triângulo, perceba que eu já estou num bom caminho, porque eu já sei eu já sei um segmento pelo menos algebricamente, né? Eu sei um segmento, um dos lados do triângulo e duas partes de dois segmentos, de dois outros lados do triângulo. E percebam que a graça aqui é que se aqui tem x e aqui tem menos x, eles se anulam. E se aqui tem y e aqui tem menos y, eles também se anulam. Então, esse pedaço aqui, aqui e aqui, quando somados, já dão 10. Como ele pediu o perímetro, eu não preciso saber cada lado separadamente, né? Eu preciso saber a soma de todo mundo. Então, isso já é muito útil, porque eu já tenho que a soma desses três pedaços aqui que compõem o triângulo já medem 10 centímetros. Agora eu vou para a parte de cima desse triângulo, mas para fazer isso, eu vou observar esse ponto externo aqui, esse ponto externo a essa circunferência. Esse ponto externo a essa circunferência, então esse segmento e esse segmento medem a mesma coisa. Eu não sei quanto eles medem, mas eles são iguais. Então,
aqui eu vou chamar de W. Aqui vai ser W também. Por outro lado, esse ponto também é externo e é a origem comum de duas tangentes a essa circunferência aqui. Então, esse segmento todo, aqui vamos chamar de, sei lá, ponto P, tá? O segmento PT' tem o mesmo comprimento do segmento PS', só que o PS' é W mais 10, é a linha azul mais a linha vermelha. Como aqui na linha PT, na parte PT' eu já escrevi W, essa outra parte que sobrou também tem que medir 10. Então, se o SS' mede 10, o TT' mede 10 também. 10 centímetros. E agora, gente, eu vou aplicar os mesmos raciocínios que eu apliquei na parte de baixo aqui, do triângulo, à parte de cima. Como assim, Daniel? Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse ponto A, ele é externo a essa circunferência, tá? Então, eu não sei quanto ele mede, porém, esse comprimento, que eu quero trocar de cor aqui, vou colocar em roxo, né? É igual a esse segmento aqui. Não tenho a menor ideia de quanto mede. Vamos supor que meça K. Então, aqui vai medir K e aqui vai medir K também. Por último, esse ponto A ele é externo a esta circunferência grande e dele saem duas tangentes a essa circunferência maior. Eu também não sei quanto mede esse segmento, mas sei que são iguais. Então, se eu chamar esse segmento aqui de M, né? Aqui vai ser M e aqui também. Claro que esse segmento M... Claro que esse segmento M e esse segmento K, eles estão dividindo os 10 centímetros em duas partes. Então, eles compõem o segmento que mede 10 centímetros. Em outras palavras, K mais M tem que dar 10. Caramba! Aí sim. Pronto. Então, K mais M tem que dar 10. E esses três trechos, né? Esses 3 pedaços, esses 3 segmentos aqui também dão 10. Vocês lembram disso? Então, eu vou ter K mais M, que dá 10. E esses outros 3 segmentos, que somados, dão 10. Então, o perímetro do meu triângulo ABC vai ser 10 mais 10, que vai ser 20. Então, resposta... O perímetro mede 20 centímetros. Essas marcações já são suficientes para justificar a resolução do problema, certo? É claro que se você quiser escrever em português tudo isso que eu acabei de desenhar aqui, também é válido. Vamos para a letra B agora. Aqui na letra B, ele diz, primeiramente, para a gente denotar as áreas dos triângulos ABC, bom, que não está desenhado, né? Então, vamos fazer o ABC. Não, o ABC está, né? O ABC. O ABO é que não está desenhado. E aqui é o A2, né? Então, o que ele quer? Aqui é o A1. E o AC, olhinha, é o A3. Então, vamos fechar aqui. Respectivamente. Explique por que a área do hexágono OS', então vou fechar aqui, ó, S,
S', vou fazer uma linha por fora aqui, só para a gente não se perder. O, S', S', O', T', T, ou seja, volta e fecha aqui no O, né? Prove, explique por que a área desse hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, realmente é um hexágono, né? É dada por A1, ou seja, a área desse triângulo, mais 2 vezes A2, ou seja, 2 vezes a área desse triângulo, mais 2 vezes A3, que eu não escrevi aqui, mas é a área desse triângulo. Vou colorir aqui, para a gente não se perder. O A2 é esse aqui. E vou botar um azul claro aqui. O A3 está aqui. E o triângulo, eu vou fazer em verde, o triângulo A1. Para a gente manter a cadência, a continuidade, né, das questões, eu vou tentar explicar. Opa, o que eu estou mexendo aqui? Ah, não. Eu vou tentar explicar eu nunca vou conseguir aqui, né? Mas tudo bem. Vou fazer assim, então. Eu vou tentar explicar o problema através da letra do item anterior, tá? Através do item anterior. Tem outra maneira de provar isso? De explicar esse fato aí? Tem. Mas eu quero manter a continuidade do raciocínio, tá? Para isso, eu vou colocar as duas figuras lado a lado. Bom, vamos lá. Dei uma reduzida nas figuras aqui, mas acho que dá para entender o seguinte, que esse tamanho aqui, AT, equivale ao K, né? O que acontece é que quando a gente traça esse segmento aqui, o triângulo, a gente fecha o triângulo ATO. E o triângulo ATO, ele é um triângulo retângulo, tá? Por que ele é um triângulo retângulo? Porque o TO é um raio. Então, IT é um ponto de tangência. Então, a gente está fazendo aqui, na verdade, um raio num ponto de tangência que gera essa perpendicularidade, né? Então, a conclusão é que isso aqui mede A também. Da mesma forma que aqui, né? O SO, que é um raio. Então, se eu quiser calcular a área do triângulo ATO, vamos colocar assim, para representar uma área, tá? ATO entre parênteses é a área. Ele simplesmente vai ser o produto dos catetos dividido por 2, ou seja, vai ser A vezes o K, que é o TA, tá? Sobre 2. Se eu olhar aqui para baixo, para o triângulo OSB, acontece algo muito semelhante. O ângulo que você forma aqui é um ângulo de 90, porque é um raio conectado a um ponto de tangência, né? Então, sempre você vai gerar um ângulo de 90 graus aqui. E se você comparar as duas figuras, o BS mede X. Então, se eu quiser escrever a área do triângulo OSB, ele vai dar o produto dos catetos sobre 2, né? Então, BS mede X, o OS mede A, então para ficar parecido aqui vai ficar AX sobre 2. Somando essas duas áreas em branco, então vamos lá, ATO
mais OSB, a gente tem aqui, colocando A em evidência, K mais X sobre 2. Se vocês pararem para prestar atenção, K mais X é exatamente esse segmento AB aqui, que é a base do triângulo A2. Referente a essa base, a altura desse triângulo seria essa linha aqui, porque também é um raio, né, e também faz 90 graus. Então, aqui também mede A. Então, quando você olha para cá, você tem K mais X vezes A sobre 2. Ou seja, a soma dessas duas áreas em branco é a própria área do triângulo ABO, que o problema está chamando de A2. Algo muito semelhante vai acontecer com os outros triângulos em branco do lado direito da figura, né? Como assim, Daniel? Vamos lá. De novo, ó. Você tem aqui esse segmento sendo um raio, então você novamente vai ter um ângulo aqui de 90 graus, ó. Raio e ponto de tangência. Esse segmento dessa vez vale M, esse aqui vale M, né? Então a área dessa parte branca, que é o triângulo AT', O', AT', O', podia ter posto um apóstrofe, né? Fica mais fácil. Vai ser o produto dos catetos sobre 2 de novo. Então, vai ficar BM sobre 2, ou seja, B vezes esse pedaço, que é M, sobre 2. Se eu olhar para o triângulo, CS', O', ou melhor, O'S', de novo eu tenho um ângulo de 90. De novo, então, a área desse triângulo, que é o triângulo O'S', C, vai ser igual o produto dos catetos sobre 2. Então, vai ser B, que é a altura, né? Vezes a base, que é CS', que a gente chamou de Y no nosso problema, dividido por 2. Se eu somar essas duas áreas, mais O'S', C, isso aqui vai dar, botando B sobre 2 em evidência, né? BM mais Y sobre 2. Se você olhar direitinho para o triângulo AO'C, né? Que é o triângulo de área A3, esse M mais Y é justamente a base do triângulo A3 aqui, ó. Quando você considera esta altura. Então, a área desse triângulo A3, considerando essa base e essa altura, seria o quê? M mais Y vezes esse segmento, que é um raio, que mede B. Então, é B vezes M mais Y sobre 2. Traduzindo, quando você soma as áreas em branco do lado direito, o resultado final é que dá AC O', que o problema está chamando de A3. No fim das contas, então, esse hexágono ele é feito por um triângulo A1, dois triângulos A2, né, porque é esse triângulo que está colorido em laranja, mais esses outros dois brancos cuja área somada dá o A2, e dois A3, né, porque você tem aqui o triângulo que tem a área A3, mas esses dois triângulos brancos cuja a soma das áreas também dá A3. Então, concluindo, a área do hexágono ela é isso mais isso mais isso mais isso
mais esses 3 outros triângulos aqui. Se eu quiser escrever com paciência, é isso assim, né? Esses 2 primeiros aqui, mais esses outros 2 aqui, O', né? S', C. Ou seja, a área do hexágono são esses 4 triângulos brancos, mais A1, o triângulo que está colorido em verde, mais A2, mais A3. Só que a gente já viu que esses 2 primeiros somados dão A2 e esses outros 2 somados dão A3. Conclusão, isso aqui no fim vai dar A2, 2 vezes A2, como ele queria, mais 2 vezes A3, mais um único A1. E pronto, fizemos a letra B. Ah, tem outra forma de fazer? Tem sim. Você pode observar que quando você tem pontos externos aqui, né? Pontos externos gerando tangentes, você acaba gerando triângulos congruentes aqui, né? Então esse triângulo é exatamente o mesmo triângulo que esse. E aqui é a mesma coisa. Esse triângulo é exatamente o mesmo que esse. Mas eu fiz dessa forma para combinar com o pensamento que eu já tinha utilizado na letra A. Então a letra B está feita e a gente vai para a letra C agora, para o item C. Bom, agora a gente está na letra C, né, e ele pede para mostrar que a área do A1, né, que é a área do triângulo ABC, é igual a toda essa expressão algébrica aqui. Tá? Mais uma vez eu vou usar a letra anterior para manter a cadência do raciocínio como se fosse uma cadeia de pistas, né, para resolver um mistério. Né? Então vamos manter essa sequência aí. Eu vou usar esse hexágono primeiro, tá? E eu vou observar que dá para calcular a área desse hexágono de 2 maneiras diferentes. A primeira forma é, quando eu divido aqui ao meio, eu divido esse hexágono em 2 quadriláteros. É bem fácil de visualizar que esse quadrilátero aqui de baixo é um trapézio, porque esse segmento é paralelo a esse, e os outros 2 não são paralelos, tá? Então, a área desse trapézio aqui é dada por base menor mais base maior. A altura vai ser esse segmento dividido por 2. Então, vamos lá. Vamos de novo usar aquela anotação, né? O, S, S', O, S', S', O', é base menor mais base maior, vezes a altura, que no caso aqui é a linha perpendicular que conecta as duas bases, né? Que é SS', que a gente viu na letra A, que é 10, dividido por 2. Só que além disso, perceba que o trapézio que é formado aqui na parte de baixo é exatamente o mesmo trapézio que é formado na parte de cima. Então, a área de T', vou fazer para ficar parecido com o anterior, O, T', T' e O' é a mesma coisa. Tradução: a área do hexágono inteiro do osso do O, S, S', O', T, T', T, ou seja, a área do hexágono, né? O, S, S', O', T', T. Botei T demais aí, não? T' primeiro, depois T.
É isso? Deixa eu ver só se eu não confundir as letras, mas a ideia é essa, tá? O, T, T', O'linha. É que eu fiz ao contrário, mas não tem problema. Para ficar parecido, mas tudo bem. Então ficou O, S, S', O'linha, beleza? T', T. Que é a área dos dois trapézios juntos, né? Vai ficar 2 vezes A mais B vezes 10 sobre 2. A gente vai matar esse 2 com esse 2 aqui, né? Vai fazer o cancelamento. E a área do trapézio vai ser 10 vezes A mais B. Isso é uma das formas de calcular esse trapézio, né? Pelos conhecimentos que eu já sei, pelas fórmulas de área, né? Por outro lado, a questão já me falou, quer dizer, a questão me falou entre aspas, né? A questão me fez descobrir que a área do hexágono é igual à área de um triângulo, né? A área do A1, lembra do ABC? Mais 2 vezes a área do triângulo 2, né? Mais 2 vezes a área do triângulo 3. Se a área do hexágono ao mesmo tempo é 10 vezes A mais B, e a gente sabe pelo item anterior que é A1 mais A2 mais 2A3, a gente pode igualar isso. E a gente vai ter uma equação que está envolvendo a área 1 com as medidas de A e B, que parece ser o que ele quer aqui. Vou fazer isso na próxima página. Então, agora nós temos essa equação onde aparece o A1, né, que ele quer que a gente use para mostrar, que ele quer que apareça na igualdade, e temos A e B, que para a gente também é interessante. Agora, esse A2 e esse A3 não aparecem na igualdade que ele está pedindo que a gente explique, né? Então a gente vai ter que dar um jeito de tirar eles daqui. Então e para fazer isso é só perceber, lembrar como é que eu calculei A2 e A3 na questão anterior. Vamos voltar aqui, ó. Vamos lembrar do A2, ó. O A2 que aparece bem aqui, a área dele é A que multiplica K mais X dividido por 2. Ou seja, o K mais X está aqui, ó. E o A é isso. O K mais X, se você parar para perceber, ele é o segmento AB. Daí, a gente vai usar isso aqui, então, lá na equação, né? O A2 é a mesma coisa que o segmento AB vezes Azinho, que é o raio, né? Sobre 2. Só substituir esse K mais X por AB sobre 2. Vamos pegar isso aqui e colocar lá no lugar do A2. A gente vai ter A1 mais 2 vezes Azinho vezes o segmento AB sobre 2. E eu vou dar um jeito de tirar o A3 agora. E esse jeito vai ser idêntico. Vamos olhar aqui, ó. E vamos lembrar que o A3, que é esse triângulo, é calculado com M mais Y vezes B sobre 2. O que é M mais Y na nossa figura? O segmento AC. Então, o A3, substituindo não, né? Trocando aqui, substituir é muito pesado. Vamos só trocar o jeito de escrever M mais Y, porque M mais Y é a mesma coisa que o segmento AC, né? Aqui. Então, o A3 é B vezes o segmento AC dividido por 2. Eu posso substituir isso na nossa equação. Então, 2 vezes o A3, que é isso. E isso aqui é igual a 10 vezes A mais B. Daí em diante,
nós temos todos os itens que aparecem quase todos os itens que aparecem na nossa equação anterior lá. Deixa eu colocar a equação aqui para a gente não se perder. Pronto. Joguei aqui para o canto nossa expressão e a gente já tem praticamente todos os itens. O único item que a gente ainda não fez aparecer é o BC. Mas só que o BC, ele é esse 10 aqui. Ou não? Calma. Minto, não é isso não. Mas é quase isso. Vamos chegar lá. Tá? Vamos ter fé e tentar isolar o valor da área A1 aqui, né? Então eu vou jogar esse 10AB para cá. Aliás, esse 10A mais B continua, na verdade, né? Eu vou jogar os outros valores para cá. Perceba que aqui eu vou cancelar esse 2 com 2, tá? Então eu vou ter menos Azinho vezes o segmento AB. E agora eu vou ter de novo, ó, 2, esses dois vão cancelar, eu vou passar para o outro lado, vai ficar negativo, então vai ficar Bzinho vezes o AC. Eu posso fazer essa distributiva ali, né? Então a gente vai ter 10Azinho mais 10Bzinho menos Azinho que multiplica B menos Bzinho que multiplica AC. Como eu tinha dito, era quase isso, o 10 era quase isso, então não é bem isso aqui que eu quero fazer, não. O que eu quero fazer é o seguinte, nota que a gente já fez aparecer todos os segmentos, o AB e o AC, que estão aqui e aqui, mas a gente não tem esse BC ainda. Esse BC, ele vai sair realmente desse 10 aqui, porque na letra A gente descobriu que o perímetro do triângulo ABC era 20. Então, se eu olhar bem a figura, AB mais BC mais AC tem que dar 20. Eu posso escrever algebricamente assim. Como aqui é 10, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou poder escrever que o 10 é o AB mais o BC mais o AC, ou seja, o perímetro do triângulo dividido por 2. Eu vou colocar um traço de fração aqui. Que multiplica A mais B. Menos Azinho, que multiplica AB, menos Bzinho, que multiplica AC. Agora, se a gente fizer todas essas contas aqui, fazendo a distributiva, né? A gente vai ter que o A1 é igual a AB sobre 2 vezes A. Então, a gente vai ter, vou colocar aqui em ordem, né? Azinho que multiplica AB sobre 2. Mais a mesma coisa. Azinho bom, gente, é só manipulação algébrica, tá? É porque eu não quero fazer as continhas todas, não. Eu vou fazer as contas que me interessam. Vocês vão ver que esse BC do meio, eu não vou fazer a distributiva, eu vou deixar travado aqui. Que multiplica BC sobre 2. E eu vou fazer isso justamente porque aqui já tem A mais B vezes BC sobre 2. Então, essa primeira parte já apareceu.
Antes aqui eu posso escrever que vai ficar um Bzinho vezes AB sobre 2. Que eu fiz a distributiva, né? O A vezes AB e o Bzinho vezes AB. E para terminar, quase lá, eu vou ter de novo Azinho, que multiplica o AC sobre 2. Eu estou fazendo essa distributiva aqui agora. Mais o Bzinho, que multiplica AC sobre 2. Menos Azinho AB, menos Bzinho AC. Pronto. Vamos chegar na resposta agora, porque esse termo e esse termo podem ser juntados. Se eles forem juntados, a gente vai ter a metade de A menos A, que multiplica B. O resultado final disso daqui vai ser menos Azinho, que multiplica AB sobre 2. Mais Bzinho, que multiplica AB sobre 2. Em compensação, esse outro trecho aqui pode ser juntado com esse trecho aqui. Quando a gente fizer isso, a gente vai escrever então B sobre 2 menos um B inteiro, vai ficar menos Bzinho, que multiplica AC sobre 2. Vou repetir esse termo. E por fim, vou repetir esse termo que ficou no meio aqui, né, que já é o que a gente quer, A mais B vezes C. A mais B vezes BC, na verdade. Sobre 2. Aqui, então, dá para botar o AB em evidência e o meio também, né? Então, a gente pode fazer B menos A vezes AB sobre 2. Com esses dois primeiros termos. Com esses próximos, eu posso colocar em evidência o AC sobre 2. Isso, o AC sobre 2. Então, a gente vai ter o Azinho, que é o que vai sobrar aqui, e o menos Bzinho vezes o AC sobre 2. E agora a gente só repete o A mais B sobre 2 e percebam que o sobre 2 é comum para todo mundo aqui, no final das contas. Então é só botar meio em evidência, que multiplica B menos A vezes AB mais A menos B vezes AC mais A mais B vezes BC. E a gente chega exatamente na configuração que ele gostaria que nós chegássemos. Então, nós explicamos que essa área 1 realmente é exatamente igual. Depois de 1 kg de álgebra, nós conseguimos. Vamos para a última agora. A letra D vai ser consequência direta da letra C, né? Ele diz que se o AB é igual ao AC, então o H é a mesma coisa que A mais B. Vamos nessa. Vamos lá. Vou pegar essa equação aqui, que é a equação onde a gente parou. E vou considerar o fato que AB é igual a AC, tá? Então, vou botar, ao invés de AB e AC, vou botar AB e AB duas vezes.
Percebam que se fizer, a gente vai ter meio aqui, né? Multiplicando tudo isso. Só que agora você vai ter Bzinho com AB. Menos Bzinho com AB. Então, eles vão se cancelar. E o menos Azinho com AB vai cancelar o Azinho com AB que tem no outro parênteses. Então, essas parcelas aqui, elas vão se eliminar. Elas são simétricas, né? Então, se isso acontece, sobra apenas isso. E eu não preciso mais desse segundo parênteses aqui, porque só sobrou uma parcela. Ou seja, a área do triângulo 1 é Azinho mais Bzinho vezes BC, dividido por 2. Só que, voltando na figura, a forma que eu tenho de calcular a área 1 é base BC vezes H dividido por 2. Então, ou seja, porém sabemos que vou fazer aqui que é melhor. Sabemos que a área 1 é igual a BC vezes H sobre 2. Então pronto, a gente pode substituir aqui BC vezes H sobre 2. É a mesma coisa que A mais B vezes BC sobre 2, né? Uma outra forma de escrever aqui. Agora é só você comparar, né? Você comparar tudo aqui, você cancela o BC com o BC. O sobre 2 com o sobre 2. No lado esquerdo sobra apenas o H. E no lado direito sobra apenas o A mais B. E a gente mostra essa igualdade aí. Essa questão bem cadenciada, bem interessante, né? Todas as alternativas anteriores, todos os itens anteriores sempre dão uma dica da onde começar, né? Bem legal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E aí a gente vai para um próximo vídeo agora. Acho que o último que foi pedido aí pelos alunos. Um abração. Até mais.